Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, da cidade de Gravatá, em Pernambuco, agradecendo a presença de todos e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Peço-lhes atenção para a leitura do que está escrito na parte superior deste slide. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. A mensagem de São Luís está na página 195, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: o Cristo planetário já cuida de nós há mais de 4,5 bilhões de anos. O Mestre Jesus veio até nós com sua mensagem redentora de amor e paz, convidando-nos à transformação moral, único acesso ao reino dos céus. Tendo a liberdade de escolher o tema da reflexão, com a gentileza desta casa, inclinei-me por lhes propor em examinarmos o tema O Cristão no Mundo, Imperativos e Privilégios. E como de praxe buscamos uma base evangélica, e a encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nos quais nos diz o evangelista, retratando uma fala de Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esta fala de Jesus é sintética em relação à importância e à necessidade do amor na humanidade. A base doutrinária nos vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, como também da obra Agenda Cristã, de André Luiz e Chico Xavier, capítulos 1 e 3. Recordemos que, do ponto de vista do desenvolvimento da fé religiosa, nós temos 3 estágios bem distintos. Enquanto espíritas, nós podemos identificar na história da humanidade. A primeira fase, 400 anos antes de Cristo, com Sócrates e Platão, trazendo até nós, naquela antiguidade, a ideia do Deus único, a ideia da reencarnação, a ideia do mundo espiritual. Entre os anos 1 e 33, nosso Mestre Jesus vem à Terra
em missão de transmitir para nós o valor supremo do amor, da fé em Deus, da prática da caridade. E a partir de 1857, as vozes dos céus, dos espíritos, através de diferentes médiuns, num trabalho coordenado por Allan Kardec, trazem até nós a doutrina dos espíritos, que está consolidada no famoso Pentateuco Espírita, ou seja, os 5 livros que contêm as bases da doutrina dos espíritos. Mas o que há de comum nestes estágios? Em primeiro lugar, a existência de um Deus único, criador de tudo e de todos. Não pode haver dúvida para o cristão, e especialmente para o espírita, deste princípio fundamental. Segundo aspecto, a imortalidade da alma. O espírito criado simples e ignorante, nos múltiplos processos reencarnatórios, vem construindo a sua evolução, até que um dia se torne espírito puro, como tornou-se Jesus. E o terceiro aspecto, comum nesses estágios que eu falei anteriormente, de Sócrates, Platão, de Jesus e de Kardec, é a certeza da vida futura. Sobre esta base está apoiada toda a doutrina dos espíritos. A certeza da vida futura indica que, passada a existência física, a existência carnal, a alma liberta-se do corpo físico e retorna ao plano espiritual, levando consigo todas as experiências positivas e negativas vividas pela criatura durante o seu processo existencial. Mas eu queria recordar para todos os amigos um grande alerta que nos é dado por Lacordaire em mensagem ditada na cidade de Constantina em 1863. Aquilo que eu chamo de o grande alerta de Lacordaire. Ele diz: despertai, meus irmãos, meus amigos. Ora, para quem nós dizemos despertai? Para quem está dormindo? Para quem não está, usando a expressão dos jovens, antenado com a realidade? E Lacordaire diz que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Então, 2 lições iniciais importantíssimas: a generosidade e a caridade, através de dois caminhos muito importantes, da prática do bem e do exercício da humildade. Mas ele diz ainda que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho, a grande chaga da humanidade. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Ora, se ele diz sede verdadeiros, é porque existem os falsos, os não verdadeiros. E o verdadeiro cristão é aquele que aplica na íntegra o Evangelho de Jesus na sua existência. Claro que isso tem uma consequência natural, que é a aquisição ou a chegada do reino da verdade, a que todos nós almejamos.
E no final ele faz um alerta importante: não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Um olhar ao nosso dia a dia, um olhar acurado, nos mostrará as inúmeras oportunidades que lhes são conferidas por Deus para o nosso progresso espiritual. Mas como é comum, as pessoas desejam sempre lições práticas do tema que está sendo reflexionado. E neste caso, nós temos 3 lições práticas extraídas da obra Agenda Cristã, a nós trazida pela psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, nos capítulos 1, 2 e 3, imperativos cristãos, princípios redentores e privilégios cristãos. Primeiro nós vamos fazer um cotejamento entre os imperativos e os privilégios, para em seguida apresentar os princípios redentores. Então vejamos os imperativos cristãos e os privilégios cristãos. Imperativo, ou seja, aquilo que nós temos que fazer. Nós não podemos deixar de realizar. E privilégio, aquilo que nós recebemos, que nós conquistamos a partir do cumprimento desses imperativos. Recomenda André Luiz aprender humildemente, ensinar praticando, administrar educando, obedecer sendo prestativo, amar edificando, temer a si mesmo, sofrer aproveitando, falar construindo, ouvir sem malícia e ajudar elevando. Então, o conjunto desses 10 verbos dão exatamente o norte, a orientação de como deve ser o nosso proceder nesta existência. São coisas que nós não podemos deixar de fazer. Agora, existem várias formas de aprender, mas aqui André Luiz nos recomenda que ela seja feita de forma humilde, sem arrogância, sem soberba, e que aquele que ensina alguma coisa deve sempre estar praticando a sua teoria, aquilo que acredita, para que o seu ensino seja mais efetivo. Que privilégios poderão decorrer destes imperativos? Ser fiel a Deus e às suas leis é um privilégio. A fidelidade, guardar as leis divinas, praticá-las, é um privilégio. Guardar a fé acima da dúvida. Servir sem recompensa. Conquistar a si mesmo. Suportar com valor a sua cruz. Amar sem exigência. Ajudar em segredo. Cultivar o prazer de ser útil. Sustentar o bom ânimo e perdoar indefinidamente. Um conjunto de 10 privilégios que decorrem naturalmente do cumprimento dos imperativos cristãos. E eu gostaria de chamar a atenção para 2 privilégios importantíssimos: de suportar com valor a sua cruz e cultivar o prazer de ser útil. Todos são importantes, sem dúvida, mas esses 2 me chamaram muita atenção quando na composição da reflexão. Porque muitos de nós não conseguem carregar a sua cruz com dignidade. Vivemos a reclamar, vivemos a buscar culpados e não temos ainda a capacidade de caminhar com a cruz das nossas dificuldades, com serenidade, com paz no coração, sabendo que tudo o que nos acontece
é importante para o nosso progresso espiritual. E também a questão de sustentar o bom ânimo, lembrando aquilo que disse Jesus, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vencer o mundo não está exclusivamente ligado ao aspecto da ressurreição de Jesus. Não. Ele venceu o mundo das ingratidões, das decepções, o mundo da violência, o mundo do escárnio, do deboche, da provocação, coisas que nós estamos experimentando tanto quanto ele diariamente. E quais seriam os princípios redentores que decorrem naturalmente dos privilégios e decorrem também dos imperativos cristãos? Primeiro deles, não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deus deve ser o centro da nossa vida. Segundo princípio, deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Lei de causa e efeito. Se eu faço bem aos outros, eu recebo o bem dos outros. Concorde imediatamente com os adversários. Você pode perguntar, mas se ele estiver errado? Concorde com ele, dizendo a ele: é possível que você esteja certo, mas para que nós tenhamos certeza, temos que examinar conjuntamente o seu ponto de vista. Será que não existe outro? Agora, se você simplesmente negar, brigar, se aborrecer, dizer que o outro está errado e que ele está sempre errado, criou uma situação de dificuldade que poderia ter sido evitada. Respeite a opinião dos vizinhos, das outras pessoas, não apenas os vizinhos residenciais, mas respeite a opinião dos outros. Ah, mas ela está errada, mas temos a obrigação de respeitar, porque a opinião é dele. Como diz o Gilberto Rissato, cada um está certo. Não existe ninguém errado no mundo. Cada um está certo dentro daquilo que conhece. Nas questões religiosas, por exemplo. Se alguém tem uma crença religiosa diferente da sua, muito provavelmente haverá conflito de ideias da sua religiosidade com a religiosidade dele. Nós temos que respeitar. Evite contendas desagradáveis. O ser humano tem a capacidade de brigar por bobagem, principalmente no ambiente familiar. Empreste, sem aguardar restituição, que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda e vice-versa. E veja que André Luiz está falando de emprestar, não está falando de dar, de doar. Aquele que empresta vai ter seguramente, espera sempre que seja devolvido. Ele está recomendando, olha, empreste, sem pensar em restituição, em receber de volta. Ou seja, faça a sua parte com muito amor e carinho, sem cobrar recompensas. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Muitas vezes as boas obras são difíceis, são dolorosas. Nos custam muito caro do ponto de vista físico, espiritual, moral, emocional. Mas ainda assim, vamos fazer isso tudo com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. A calúnia é problema deles. Se nós respondermos aos caluniadores, nós acabaremos nos nivelando à situação deles, ao estágio em que eles estão. O que ele está dizendo não é verdade, mas ele quer que seja, problema dele. Nem também se desespere em querer provar que o que ele está dizendo não é verdade. Porque você pode acabar incorrendo no erro de fazer exatamente aquilo que ele está dizendo.
Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Claro que o inimigo não está lhe dando nenhum grande valor. Pelo contrário, deve estar se desvalorizando. Olha, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Se você me vê desta forma, eu aceito. Mas dia virá em que você descobrirá que eu não sou nada disso do que você está pensando. Ajude as crianças. Ninguém precisa mais de ajuda do que as crianças. Aliás, os dois extremos da existência são rigorosamente iguais. Todos dois. A infância e a senilidade ou velhice precisam de ajuda. Precisam de amparo, precisam de socorro. Por isso que o princípio seguinte é não desampare os velhos e doentes. Eu falei os dois princípios de existência. A criança precisa da água, da comida, dar banho, trocar de roupa, ensinar a andar, cuidar, proteger. A mesma coisa com os idosos, a mesma coisa com os doentes. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Significa dizer que o outro em primeiro lugar. Pessoas existem que são extremamente interesseiras. Tudo do mundo é só para elas. Elas estão sempre em primeiro lugar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois vem o que elas dizem e chamam de o resto. Não se pode viver dessa forma, não se pode conduzir a existência dessa forma. Primeiro o outro, o próximo. Ah, mas eu estou numa situação aflitiva. Cuide então da sua aflição. Você precisa resolver a sua situação, a sua dificuldade, mas em seguida resolva do próximo. Desculpe sinceramente. Eu te desculpo é uma frase muito fácil, eu te perdoo, de ser dita da boca para fora. O sinceramente apontado por André Luiz refere-se exatamente à questão do coração. Será que no fundo do meu coração eu desculpei a criatura? Ou eu disse, tá bom, eu te perdoo, eu te desculpo, mas em realidade a mágoa continua. Não critique a ninguém, é a parte mais difícil da história. Porque o que vem em seguida já justifica porque a gente não deve criticar. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Mas a nossa mania é exatamente o contrário. Nós queremos corrigir os outros e não queremos corrigir os nossos defeitos. Temos que fazer exatamente o contrário. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear preparando boa ceifa. Tudo que nós plantarmos, nós colheremos, de bom e de mal. A fé nada mais é do que aquele instrumento que mede a distância entre Deus e os homens, numa relação inversamente proporcional. Quanto maior essa distância, menor a fé. Quanto menor esta distância, maior a fé. Fé é algo que se exerce. Fé não é algo que se diz, que se faz discurso teológico, não. Fé se exerce. E ele faz a recomendação da prudência, porque a prudência, o uso da fé com a prudência gera sabedoria. E quem usa a sabedoria aprende então a semear. Semear as boas sementes, a semente da paz, do amor, da concórdia, do respeito, da ética, da dignidade. E claro, quem faz uma boa semeadura, seguramente terá uma boa colheita. Não peça uvas ao espinheiro. O espinheiro jamais dará uva. Da mesma forma que pé de laranja nunca vai poder dar abacaxi. Muitas vezes nós queremos dos outros aquilo que eles ainda não têm para nos dar. E a atitude cristã, do cristão no mundo, é exatamente ajudar a criatura a conquistar aquilo que ela ainda não tem. Liberte-se do peso de excessivas convenções. As convenções sociais muitas vezes impedem até o nosso progresso. Principalmente quando nós ficamos com medo, com receio de ser ridicularizado em função da nossa religiosidade.
Cultive a simplicidade. Fale, fale menos possível de você e de seus problemas e estimule as qualidades nobres dos companheiros. A simplicidade é algo que é extremamente importante. Jesus era uma pessoa extremamente simples. E a simplicidade, ela revela, muitas vezes, a grandeza do coração das pessoas. Agora, esse aspecto de falar o menos possível de você e de seus problemas, isso é algo importante, porque nós achamos que as nossas dificuldades são as maiores do mundo. Quando alguém, às vezes, vem falar do seu problema para nós ouvimos muito pouco e acabamos falando muito dos nossos problemas para a criatura que nos procura. E tudo que for positivo no próximo deve ser por nós estimulado. Quando eu terminei de ler os capítulos, aí a mentora disse uma coisa importante para mim e pediu que eu digitasse. O cristão no mundo, e essencialmente o espírito, deve ser, antes de tudo, inteligente, reconhecendo-se um ser em vias de progresso espiritual, subordinado às leis divinas e consciente de que a experiência terrena é breve instante na longa jornada da evolução. Então me chamou a atenção esse aspecto de que o ser humano, o cristão no mundo, deve ser inteligente, usar a sua inteligência para fazer boas escolhas, boas semeaduras. A inteligência que orienta para a paz, para a prudência, para a sabedoria. E saber que esta nossa passagem pelo corpo carnal da existência é muito pequeno, por mais que você viva 150 anos, isso não é nada diante da imortalidade da alma. Conclusivamente, meus amigos, eu fui buscar no capítulo 7 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo um pensamento de Ferdinando, o Espírito Protetor, uma mensagem que foi ditada na cidade de Bordeaux. O que disse Ferdinando? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. A mentora acabou de dizer anteriormente que o cristão no mundo, essencialmente o espírita, deve ser antes de tudo inteligente. Então veja que o Espírito Ferdinando está dizendo que a inteligência é rica de méritos para o futuro. Ou seja, a inteligência no meu plantio, na minha semeadura agora, vai garantir uma boa colheita no futuro. Diz Ferdinando: se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Os espíritos, então, devem ter um trabalho danado com a gente. Exatamente porque nós não agimos de acordo com a vontade de Deus. E ele diz, infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Pessoas que usam a inteligência para isso. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. A mão de Deus. De repente a sua vida dá uma grande guinada e você não sabe por quê, uma guinada negativa, e você não sabe por quê. Examina aí como é que você está vivenciando essa existência e examina aí como você está usando essa sua inteligência. Isso é importante a gente fazer. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu espero ter contribuído para o entendimento do tema
e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço. Estimados irmãos espíritas,